É só desprezar que a pessoa se apaixona e volta? Desprezo e indiferença de fato funcionam? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E nesta aula, neste Burigato Responde, eu quero justamente esclarecer isso, pois eu recebi essa pergunta sobre desprezo. E basicamente, a ideia, eu acredito, tem muita ligação com muito vídeo que essa pessoa talvez tenha visto, não é? Só que talvez na realidade não foi bem o que aconteceu, né? Logo, será que de fato eu vou lá, sei lá, desprezo, né? Essa ideia aí do demoro muito para responder ou coisas assim. E com isso, eu simplesmente consigo que a pessoa volte desesperada para tentar até entender o que aconteceu. Bom, é sobre isso que eu vou falar no Burigato Responde hoje. Essa é a pergunta que eu vou responder. E se você quer saber, fica aí. Mas antes, deixa seu Fala Mestre aqui nos comentários, é claro. Se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Não sei até se tem vínculo essa pergunta que foi feita, que eu recebi, com o vídeo que eu postei, acho que ontem, antes de ontem, não sei, né? Porque é um pedaço de uma aula do treinamento Arte da Sedução da plataforma Reflexões, né? Que é o treinamento Arte da Sedução, onde no início eu falo sobre as personalidades sedutoras, e sobre esse tema, a personalidade sedutora que mais, trata disso, ou que mais se adequa a isso, é a personalidade sedutora coquete. E neste videozinho que eu postei aqui, né, é um trechinho da aula, que é bem mais longa, muito mais aprofundada. Tá? Até perguntaram no comentário onde que tá, né? Onde que tá o resto? Tá no treinamento Arte da Sedução do Reflexões. A primeira aula, inclusive, está disponível ainda gratuitamente aqui. Olha, é o melhor treinamento sobre esse tema, tá? Para você que de fato quer se aprofundar nisso. Mas vamos lá, vamos estudar primeiro um pouquinho isso daí, né? Primeira coisa, é só desprezar que a pessoa se apaixona e volta? Eu pressuponho, né, que, primeiro, você não está muito confiante em relação a isso. Porque você está perguntando, é óbvio, né? Só que talvez você tenha visto alguns conteúdos e tal, né? E aí, com isso, você se apegou a isso. Bom, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai avaliar. Em relação à atitude. Vamos primeiro estudar um pouco em relação à atitude. Primeiro, por que isso tem tanta atração? Né? Por que, por exemplo, você vai pegar tantos vídeos falando disso? Muitas vezes de forma genérica, pobre e tal, né? Primeiro, porque isso é fácil de fazer. Via de regra, isso é fácil de fazer. Por quê? É só você parar de falar com a pessoa. Muito mais fácil do que, por exemplo, você ir lá e falar algo que de fato encante a pessoa. Não é? Então, primeira coisa é essa. Primeiro que é fácil, do ponto de vista prático. Beleza? Segunda coisa, alimenta algo que tende a ser, né, quase que gostoso por um certo momento. Que é o quê? Se vingar. É muito provável, veja, volta. Então quer dizer que ela estava, não está mais. E eu quero que ela volte. Então o que acontece eu quase que quero fazer algo para que aquela pessoa sofra, sinta a minha ausência, não é? Tenha um pouco do que eu estou sentindo, talvez até. E com isso ela se apaixone, com isso ela volte, de alguma forma, não é? Então, esses são, aqui de forma didática, né? Eu me aprofundo muito mais nessa aula, por exemplo, só do estudo da personalidade coquete, né? Então, só isso, de cara, traz um certo desejo em querer fazer aquilo. Tá bom? Então, do ponto de vista prático, esse é o principal ponto. Então, você tem que avaliar por que você está querendo fazer aquilo. Né? Por que eu estou querendo, por exemplo, fazer isso, desprezar, ser indiferente ou alguma coisa assim, em relação àquela pessoa. Né? Então, é muito provável que você encontre isso. Primeiro, a facilidade. Né? Então, eu não tive capacidade de, por exemplo, conquistar aquela pessoa com a minha fala, com as minhas ações e tal. E eu quero me vingar, porque eu quero que ela sinta um pouco do sofrimento que eu tô sentindo. Tá? E isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Por quê? Porque aí entra um grande ponto, né? E olha, eu só tô primeiro fazendo uma análise bem, assim, pegando como se fosse, de fato, vamos falar disso. Beleza, vamos aplicar isso. Vamos primeiro tentar entender como que isso acontece, né? É isso que eu tô fazendo. Não tô falando se de fato funciona ainda ou não, tá? Já vou falar do resultado, beleza? Então o primeiro ponto é esse. E aí, o que acontece isso, tá? Se você não entende por que você está fazendo aquilo, é muito provável que isso seja que essa ação seja absolutamente desconectada da forma como você gosta de agir com as pessoas. Bom, o que eu quero dizer tem pessoas que agem assim, beleza? Pessoas que são mais desapegadas naturalmente, elas quase que despertam até uma dependência nos outros, porque parece que nada faz com que elas se apeguem. Né? Você já deve ter visto isso.
tá? E é muito provável que essa pessoa não seja você, senão você não estaria nem perguntando isso. E a maioria de quem entrou no vídeo, porque senão não estaria nem preocupado com a resposta para essa pergunta. Porque age assim. Não quer saber se isso funciona ou não. Até porque nem tá apegado a isso. Tá nem fazendo como uma estratégia. Esse é o ponto, né? Então, primeiro você analisa aí. E aí qual que é a questão? Você não sustenta. Você não sustenta. E você faz de forma, assim, vamos colocar assim, mal executada, tá? Primeiro porque é muito provável que você sofra ainda mais fazendo isso. Segunda coisa é que provavelmente você vai ceder antes de que isso surta algum resultado, se é que vai, tá? Se é que vai, eu já falo do resultado. Mas se vamos supor que surtisse, talvez você vai desistir, vai mandar um meme, vai puxar um assunto, vai olhar de rabo de olho, a pessoa vai perceber, então ela vai sacar que você não está querendo fazer aquilo, né? Então, no aspecto prático, veja, é muito importante que você já avalie a condição de fato que está te colocando nessa situação, tá? E se você banca isso, né? Por isso que, por exemplo, só para você ter uma ideia, no treinamento tem 10 horas, mais de 10 horas, na verdade. São 10 aulas, mas mais de 10 horas, porque cada aula tem uma hora mais ou menos, mas tem aula lá que tem mais de 1h30, só sobre personalidade sedutora, pegando cada uma delas, carismático, natural, encantador, coquete, que é ligado a isso. E qual que é o ponto principal? A primeira coisa do treinamento é fazer você entender se aquela personalidade sedutora é a sua personalidade sedutora dominante. Porque quanto mais distante as suas ações estiverem do que soa natural para você, mais artificial vai parecer, mais manipulatório, estratégico vai parecer e menos efeito vai surtir. Simples assim, tá? Então, veja, como eu disse aqui, muitas vezes você vai ver, ó, quando alguém, pensa o seguinte, quando alguém quer pedir algo para você, tá? E aí vem com aquela vozinha mansa. Mesmo que o pedido dela seja legal, mesmo que o pedido dela não tenha problema nenhum para você, só de parecer que ela está manipulando ou tentando te enganar, você vai querer rejeitar, você vai querer parar, você não vai querer obedecer àquela pessoa. Você vai até falar, tá, o que você quer? Porra, sério que você tá jogando comigo nesse sentido? Você vai ficar meio puto, tá? Este é o ponto, inclusive por isso a sedução, neste caso, é tão importante nesse sentido, porque ela quebra essa cadeia de parecer que eu tô jogando com a pessoa. Mas isso, de fato, tem que ser um estudo muito mais aprofundado. É o que eu faço nesse treinamento, tem mais de 45 horas de conteúdo, só falando de sedução, de forma estratégica, prática, certo? E trazendo para você o maior repertório, o melhor repertório para que você lide melhor com isso. Beleza? Então, do ponto de vista prático, essa é a reflexão que eu faria. Para iniciar, viu? Para iniciar. Vai muito mais longe, mas isso aí eu faço, já tem treinamento para isso, então, né? É só entrar. E você pode entrar agora. O Reflexões está com as vagas encerradas no momento, você pode entrar na lista de espera, tá? Para ter o acesso completo a tudo que está lá dentro, mas você pode assinar só esse treinamento se você quiser, beleza? Então, acessa a aula que está grátis aqui, ou vá lá, livro.thiagomurigato.com.br, link na descrição. Agora, desprezo e indiferença funcionam de fato, né? Bom, primeira coisa, que se você não entende nada do que eu falei até aqui, beleza? E muito mais, é improvável que você execute isso, vamos dizer assim, de uma forma sedutora ou com qualidade. O que eu quero dizer? Como até explico com muita mais profundidade, né? Muito mais profundidade, na aula do coquete e diversas outras, você talvez haja de forma indiferente muito cedo, tá certo? Ou você confunda desprezo e indiferença, vamos colocar assim, como grosseria, né? Como ser uma pessoa mal educada, tá? Você, de fato, não entenda, tá? O que há de sedutor nestas atitudes, por exemplo, tá certo? O que nem é bem, na verdade, muito se fala como o desprezo, mas não é bem isso, porque se você realmente fala, cara, como que eu desprezo alguém? Né? Sei lá, faça esse exercício. O que eu quero dizer quando, por exemplo, eu falo, eu estou desprezando alguém, né? Veja, é improvável que você confunda, é provável, perdão, que você confunda com indiferença, né? Você está agindo de uma forma diferente. O que é mais ligado, inclusive, ao coquetismo, a tudo que eu explico lá. Desprezo talvez seja de fato, como eu disse aqui, algo que você vai muito mais se confundir, algo que você vai agir de forma grosseira, certo? Mal educada. Isso vai afastar a pessoa. Pode ser numa relação ruim, né? Que você até veja, e talvez você tenha até, por ter visto isso, acreditar, né, muito nesse negócio de funcionar e tal. Você vê alguém que, por exemplo, é maltratado por outra pessoa e fica naquele relacionamento. Aí você, puta, associa, mas desprezo funciona, tá, né? Mas não, é um relacionamento que já tá numa via doentio. Não vou explorar aqui agora, mas é muito provável que esse relacionamento seja uma merda, tá? Horrível, você não gostaria de estar nele, tá certo? Então, toma cuidado, se bem que... Mas enfim, bom, então qual que é a questão fundamental? A questão fundamental é que você precisa considerar muita coisa
para que você de fato entenda, né, se aquilo pode ou não funcionar de acordo com o que você está fazendo. Porque é mais ou menos o que eu quero dizer é o seguinte: chutar pro gol ajuda eu marcar gol? Pô, ajuda, né? Mas você entende que entre chutar, né, tem muita com a posição do pé, o tipo de bola, goleiro, obstáculo. É isso que eu quero dizer. Olha quanta coisa tem que se considerar. Logo, quanto tempo vocês estão juntos, né? Como que você age? Sua vida, ela é, por exemplo, você é uma pessoa muito afobada, tá certo? E aí é onde o coquetismo ele dá aquela ajeitada. Por isso que até na personalidade sedutora dominante, eu falo muito da personalidade sedutora que complementa. Então vamos supor que você seja uma pessoa naturalmente sedutora, tá? Você pode utilizar o coquetismo para dar uma apimentada naquilo. Basicamente é isso, né? E é tudo que eu explico lá. Então veja, esse é o ponto. Vamos supor que você, mais uma vez, seja aquela pessoa afobada. Logo, a pessoa, sei lá, por algum motivo ou outro, ela foi viajar no fim de semana. E aí acabou que você não consegue dar um tempo, você fica mandando mensagem toda hora, perguntando se tá bem, ligando. Você entendeu? Aí o coquetismo é fundamental para você. Fundamental para que você administre, se acalme, inclusive. Beleza? Então olha só, esta é a via que você tem que perguntar. Peraí, o que é que tá acontecendo? Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho? E o que é mais interessante, nesse estudo até da personalidade sedutora, eu falo muito sobre qual é a sua e como você identifica a que te encanta e qual que é a da pessoa que você está se relacionando. Então olha só, e aqui eu tô te dando um mapa. É muito provável que alguma pessoa vai comentar assim, ou não entendi nada, ou, mas então tá tudo no curso. Ué, é lógico, eu não sei de onde vocês tiram que um vídeo vai resolver tua vida, porra. É óbvio que não, é óbvio que não. Senão você simplesmente teria assistido um vídeo lá atrás e não estaria mais com essa dúvida. Porque eu tenho certeza que você não pensou nisso antes. Já pensou nisso outras vezes, mas não ajudou, não funcionou. Porque, mais uma vez, se você quer de fato entender uma parada, você tem que estudar aquilo, né? E é o que eu faço. E aí você pode querer ou não, mas tudo bem. Ah, não quero, então tá, age de forma improvisada, né? Mas este é o ponto, você tem que considerar tudo isso. Por isso que esse treinamento é tão longo, porque eu considero tudo isso, para que você de fato aprenda. Então, respondendo a tua pergunta e concluindo aqui a questão, né? Se você for um pouco mais atento, um pouco mais atenta, você vai poder pegar tudo que eu falei aqui, escrever num papel, por exemplo, e começar a querer decifrar isso, refletir um pouco sobre isso, tá certo? E aí você pode fazer isso por conta própria, você pode fazer com a minha ajuda, né? Onde eu peguei, por anos, estudei aquele livro, e depois montei durante quase um ano ali, fiquei estudando junto com os meus alunos aquele livro dentro do Reflexões, né? E agora você simplesmente só assinar. E aí você tem acesso a tudo, né? Quem dera eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás. Teria assinado com absoluta certeza, porque foi um livro que me dificultou muito antes de eu entender tudo que estava lá, tá? O que, inclusive, muitos alunos meus também dizem pra mim, né? E se você assistir essa aula, você vai até entender. A aula gratuita que eu já mencionei, que ainda está no ar, né? Então, este é o ponto fundamental. Se você não entende nada disso, você não tem que se preocupar com funciona ou não. Você tem que se preocupar primeiro com todas essas etapas. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o tipo de personalidade sedutora que eu tenho? Qual é o tipo de personalidade sedutora que a outra pessoa tem? Como que eu estou agindo? O que fez com que essa pessoa se afastasse de mim? Tá certo? O que de fato em mim é apaixonante? Uma série de coisas. Para que, de fato, uma estratégia, por exemplo, te ajude. Agora, se você não pensou em absolutamente nada disso, você vai desprezar a pessoa, por exemplo, vai falar, nossa, né? E vai te ignorar. Mais uma vez, já falei, eu sei que é exacerbado esse exemplo, mas é a mesma coisa. Se ignorar funcionasse, única e exclusivamente, você ia sair na rua e conforme você fosse ignorando todo mundo, as pessoas iam se apaixonando por você. E obviamente não é assim, né? Então reflita com um pouco mais de maturidade sobre isso. Eu tenho certeza que você vai, pelo menos, né, confrontando, porque veja, muitas vezes é esse o ponto. Fala, puta, é verdade. Eu não sei do que eu tô falando. Isso já é o suficiente. Se você sair com esse pensamento, já se contente com a resposta. É claro, muita gente quer tá desesperada para ouvir alguma coisa que faça com que a pessoa imediatamente volte. Aí, bom, sei lá, aí você tem realmente vai assistir um filme, vai fazer alguma coisinha que acalente melhor seu coração, que você não quer refletir sobre a questão. Você quer alguma magia. E aqui, obviamente, não vai ter em nenhum lugar, né? Por mais que você assista algum vídeo que talvez fale, não, despreze e ele volte. Mas você vai desprezar, mas não vai voltar, né? E aí é com você. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado. Porque realmente eu gosto de refletir, gosto de trazer, né? Tenho esse pensamento que talvez até entendo que muitas vezes, puta, Thiago, né? É que é difícil, porque, mais uma vez, eu adoraria, por isso que é tão importante o treinamento, adoraria poder falar, falando assim, né? Pra você, olha, tá nessa aula, te dar um mapa, porque o que eu fiz foi isso aqui agora, e você fosse lá e acessasse as aulas. Isso te ajudaria imensamente, imensamente. Mas aí é com você, né? O que eu posso fazer
é o que você acabou de ver, beleza? Espero do fundo do coração que tenha te ajudado. Se você levar a sério, com certeza vai, beleza? E me deixe saber aqui nos comentários aí, qual é a sua opinião, funciona, não? Né? Qual que é o ponto desse vídeo que eu disse aqui que mais talvez seja necessário para você refletir. Me deixe saber nos comentários, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e quem sabe te vejo lá dentro do treinamento A Arte da Sedução. Tchau!